Luz, câmera, ação. Simbora, simbora, se liga na liga. Morcego, amigo, se gruda, se cola, bate miguinhos, bombomel tem. Bate manancial, bate reflexão e o nosso bate maná. Agora diretamente BH Gotham City, Dom Silvério, Choupana, Penélope Charmosa, a sexta-feira. Vamos ver se a gente lembra a data de hoje. Vamos perder isso aí, hein? O bate-cronômetro não tá legal, a gente tem que alinhar melhor isso aí. Dia chuvoso, né? Uma chuva bem fina. Um pouco de neblina, digamos assim, o tempo nublado. E friozinho BH. Deve estar a temperatura por volta de 15 graus mais ou menos. E o bate-cronômetro 17 horas 40 minutos, sexta-feira. Sexta-feira, a gente ainda no momento de pandemia, quarentena, devido à Covid-19. E o retorno, a flexibilização chegando gradativamente, mas o importante é que em qualquer momento, em qualquer fase, em qualquer pandemia, em qualquer quarentena, qualquer crise existencial ou mundial, individual, coletivo, a gente vai ter a presença da palavra de Deus e ela vindo como um alento, ela funcionando aqui como sustentáculo espiritual no meio do caos. A palavra de Deus ainda nos confortando, falando o que Deus tem, o que Deus quer e o que Deus faz na crise, na dificuldade, o que Ele representa. E a gente estudando o tabernáculo, nós estamos no livro de Levítico, né? Os 5 primeiros livros da lei, o Pentateuco, conhecido assim, né? A Torá dos judeus, né? Como assim descreve os hebreus. E ela veio até nós, né? Através ali de apóstolo Paulo, Deus trazendo condição para que a gente também conhecesse o Deus de Israel, o Deus dos judeus, dos hebreus, e esse Deus que está escrito nas Santas Escrituras, que é o único real Deus, e Ele vai falar conosco hoje à tarde, através do estudo do tabernáculo, que nada mais é Deus representado aqui na terra, a representação do Espírito Santo, do amor de Deus, e Deus relacionando com o homem através ali do instrumento do tabernáculo. Aqui a gente já vai começar não mais com a figura do sacerdote, mas com a figura do Arão e seus filhos, que eram, na verdade, sacerdotes, né? Líderes espirituais como Moisés, e Deus ali otorgou algumas tarefas e algumas atribuições espirituais para estes. E aqui a gente vai compreender no capítulo 6 de Levítico e no versículo, a partir do versículo 8 até o versículo 13, que começa dessa forma. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar à noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. Vou parar aqui rapidinho. Está falando de vestes sacerdotais. Aqui são dois procedimentos distintos, e Deus, ele direciona cada procedimento com uma veste. Para muitos aí que acham que não é importante o que isso aqui, ó, que você veste, é questão de caráter, de personalidade, de não só de estética, de moda, mas status social, né? E é importante a gente ter cuidado com o templo
do Espírito Santo, que é o nosso corpo, a forma que a gente se veste, ela tem a ver com o nosso cuidado pessoal, com nossa higiene pessoal, com os nossos cuidados pessoais, e Deus requer isso de nós. É só um parênteses para a gente falar um pouco disso, porque é importante a gente analisar. Aqui eu estou na figura, a personagem do Batman, é uma figura, é um desenho, né? Uma personagem do quadrinhos, dos super-heróis, e a gente usa essa imagem para brincar um pouquinho, trazer também um pouco de diversão e quebrar essa questão de paradigmas e também essa coisa de muita conservadorismo, de muita resistência. Então a gente está quebrando aqui, lendo a palavra de Deus aqui com alguns símbolos do Batman, que é um super-herói, né? É um super-herói que representa um herói das trevas, da noite, e a noite é onde que a luz mais destaca. E o Batman, na verdade, ele é só um personagem qualquer, como qualquer outro, mas o verdadeiro super-herói é Jesus. Vamos continuar aqui. A gente parou no versículo o versículo 11, no final ele fala: levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. A um lugar limpo. A gente vai falar sempre disso, de caráter, vai falar de personalidade, vai falar de postura, de ética. São coisas que incomodam o sistema do século XXI no mundo inteiro. Falar de boas práticas. O povo, nós precisamos voltar a isso, né? Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa... teve um pouquinho de falta de luz aqui, mas a gente vai continuar, a gente vai permanecer. O que é importante é a palavra de Deus. E a gente vai conseguir encerrar aqui rapidinho. Vamos um pouco para a luz aqui, que a gente consegue ler a parte do versículo para a gente encerrar. Mas Deus fala aqui que a gente tem que cuidar para ser, nesse caso, um lugar limpo. Vamos para a luz? Vamos achar uma luz aqui para a gente permanecer. E a gente vai encerrar essa leitura de hoje. Vamos lá. Ele fala aqui um pouco de dificuldade ainda, mas a gente vai conseguir terminar hoje, tá? O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. A palavra ordem, que bom, ordem, tudo com ordem e decência. O holocausto, e sobre ele porá o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu vou ler essa parte do final aqui, tá um pouco difícil, mas eu vou ler, que esse versículo a gente vai fechar com ele. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo de Deus, a chama do Espírito Santo, não se apagará. E a gente vai fechar com esse final aqui, a gente vai destacar ele. O fogo, a chama, não se apagará eternamente, como o cuidado de Deus sobre nós. Então vamos fechar aqui, só um momento. Unidos, colados, juntos, cada vez mais misturados, nós com nós, Batman, totalmente demais, da melhor qualidade, bom pra danar, e se melhorar, melhora muito mais ainda, porque Deus está no controle de todas as coisas, e esse Deus é infinitamente super suficiente, tá? Uma boa tarde para todos, um beijo e um abraço do Batman, bom final de semana. Batman partiu.